Vamos lá, pessoal, voltando aqui à nossa semana de ligações químicas, falando agora sobre ligação covalente. Bem tranquilo também isso aqui. É o seguinte, a ligação covalente, ela envolve o compartilhamento de elétrons, ou seja, a formação de pares eletrônicos comuns aos átomos. Caramba, falou grego aqui, não tem problema, nós vamos ver isso nos exemplos, como que vai ficar bem tranquilo da gente entender. E ela ocorre entre ametal e ametal, entre hidrogênio e ametal e entre os compostos orgânicos. Isso a gente vai ver lá na química orgânica, que as ligações carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, elas são todas realizadas por meio de ligação covalente. Então, já vimos aqui uma diferença importante quanto à ligação iônica que acabamos de ver. A ligação iônica, ela envolve doação e recebimento. Um doa e o outro recebe o elétron. Aqui não, eles compartilham os elétrons. A gente vai ver como. Vamos ver com os exemplos que é bem mais fácil da gente entender. Então, um exemplo de ligação covalente seria a ligação entre dois átomos de oxigênio. Já vimos aqui, vamos voltar à nossa tabelinha que estamos usando na aula de hoje. Aqui, o que vai interessar, no caso da ligação covalente, são os ametais, que é a ligação entre ametal e ametal ou entre hidrogênio e ametal. Então, o oxigênio é um metal aqui bem importante e nós vamos mostrar como que se dá a ligação covalente entre esses átomos. Então, da mesma forma como a gente fez a ligação iônica, a gente vai montar agora a ligação covalente. O que a gente faz? Coloca o átomo ali e coloca os elétrons que ele tem na última camada. O oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Tranquilo, só que são dois átomos de oxigênio. Então, vamos colocar outro átomo igualzinho aqui. E aí vamos ver o que faltam para eles atingirem a regra do octeto. Eles têm 6 elétrons, portanto, faltam 2 elétrons para atingir nos dois casos. Só que aqui eu tenho como doar e um receber? De maneira nenhuma, até porque se eu doar esses dois caras aqui para esse, ele vai atingir, mas esse vai ficar pior ainda. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eles vão compartilhar os elétrons, exatamente. Esse cara precisa de 2 elétrons, esse cara precisa de 2 elétrons. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses caras. Pronto. O que significa agora? A gente vê dessa forma. Significa que esse átomo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Atingiu o octeto. Show de bola. Esse aqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Resolvida essa ligação covalente bem tranquila. E aí, como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar uma ligação duplazinha aqui, ó. Isso que significa que houve um compartilhamento desses elétrons. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ver um outro exemplo aqui. O caso do CO2. Mesma coisa. Galera, é o seguinte, quando a gente vê uma molécula, porque as ligações covalentes, elas formam moléculas diferentes da ligação iônica. Elas formam íons, formam estruturas iônicas ali. O CO2, ele tem 3 átomos, certo? Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Quando a gente vê isso aqui, o que a gente faz? Escolhe o átomo que está em menor quantidade e ele vai ser o nosso elemento central. Então, vamos colocar aqui, vai ser o carbono, um oxigênio para um lado, o oxigênio para o outro. E agora nós vamos colocar os elétrons que eles têm na última camada. Pegando a nossa tabelinha de novo, nós vemos que o carbono é da família 4A, portanto, 4 elétrons na última camada. O oxigênio da 6A, 6 elétrons, então vamos desenhar isso aí. Então, 4 elétrons aqui no carbono e 6 elétrons aqui em cada oxigênio. Tranquilo. E aí vamos ver o que esses caras precisam para chegarem ao octeto. O oxigênio precisa de 2 elétrons, esse aqui também. Já o carbono vai precisar de 4 elétrons, porque ele só tem 4 ali. E aí, tem como doar, alguém doar e alguém receber? De maneira nenhuma, até porque doar, quem doa são os metais. E aqui eu só tenho A metal. Então, o que eles vão fazer? Compartilhar elétrons. Bem tranquilo. Vamos lá, o carbono precisa de 4. Então, olha só, às vezes você vai pensar assim, ah, não, eu vou compartilhar logo esses 4 aqui. Não, sabe por quê? Porque se você compartilhar 4 aqui do oxigênio com esses carbonos, o carbono vai ficar ok, só que o oxigênio vai ficar cheio de elétron compartilhado. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também, porque as coisas têm que estar equilibradas. Então,
O que eu vou fazer? Esse oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. Então, eu pego 2 elétrons aqui e compartilho com o carbono. Outra coisa importante, a gente tem que compartilhar com o cara mais próximo. Eu não posso compartilhar esse oxigênio com esse oxigênio aqui, beleza? Agora, consegui atingir a regra do octeto com esse átomo aqui? Consegui. O oxigênio já tá show de bola. O carbono conseguiu também. Agora ele tá com 6, só precisa de 2, bem tranquilo. Ele precisa de 2 e esse oxigênio também precisa de 2. Pronto, fechou. Compartilham 2 elétrons aqui. Agora, só pra gente fazer a prova final, ver se tá tudo certinho. Então, a gente tem aqui, nesse oxigênio, 6 elétrons, 7, 8. No carbono, 4 elétrons e 4 elétrons, os dois dentro da caixinha, 8 elétrons, beleza, atingiu o octeto. E esse oxigênio, a mesma coisa, bem tranquilo, né? Agora vamos ver a molécula de água, olha que bacana, a molécula mais importante aí pra gente. Molécula de água, mesma forma como eu falei, o oxigênio é o elemento que está em menor quantidade, então vamos colocá-lo como central. É o seguinte, galera, depois a gente vai ver, ao longo das aulas e tudo, um pouco, vamos estudar geometria, que é muito importante, geometria molecular. E nós vamos ver que quando a gente montar, toda vez que a gente montar a estrutura de uma molécula, a gente tem que obedecer a essa geometria. Isso é bem importante a gente saber. Mas, se vocês agora não tiveram, não tem problema. Mas eu vou falar para vocês que a molécula da água é uma molécula angular. Então, já vou colocá-la na geometria que ela tem, para a gente ficar com isso já fixado. Vamos lá. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. O hidrogênio é o mais simples de todos, só tem um elétron na última camada. Bem tranquilo. Vou colocar aqui de outra cor para a gente não confundir. E o oxigênio só tem 6 elétrons. Então, coloco aqui 5, 6. E aí, o hidrogênio, o que ele quer fazer? O hidrogênio é um caso à parte, ele não precisa atingir o octeto, ele pode atingir o dueto, ou seja, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, ele só precisa de mais um elétron, porque ele já tem um. Então, eu compartilho um aqui, ó. E esse hidrogênio é a mesma coisa. E aí, com isso, eu consegui também estabilizar o oxigênio. Consegui um elétronzinho aqui para ele e outro elétronzinho aqui para ele. Então, agora eu consigo ter a fórmula da água aqui. Ops, deixa eu colocar aqui do CO2. Como foram 2 pares compartilhados, uma ligação dupla. E aqui a mesma forma. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, essas são as chamadas ligações covalentes simples. Por que ligação covalente simples? Porque nesse caso, cada elétron do par compartilhado vem de um átomo diferente. Então, a gente tem aqui um par de elétrons. Sempre quando a gente fala em ligação covalente, envolve um par de elétrons compartilhados. Então, é sempre assim, ó. Aqui nós temos um par. Esse elétronzinho está no hidrogênio e esse elétronzinho está no oxigênio. Nesse caso aqui, esse elétron está no carbono, esse elétron está no oxigênio. Esse par está sendo formado com elétrons que vêm de átomos diferentes. Por isso a gente chama de ligação covalente simples. Mas isso é só para a gente diferenciar da próxima que a gente vai ver, que é a ligação covalente dativa. Mas ao longo dos exercícios, da prática, a gente vai ficar bem craque nisso. Vocês não vão nem precisar definir um a um. Bom, vamos ver então a ligação covalente coordenada ou dativa. Nesse caso, os 2 elétrons do par provêm do mesmo átomo, que eu acabei de falar que foi diferente. Na ligação simples, estão em átomos diferentes. Vamos ver então como é que isso acontece na prática. Os exemplos aqui de ligação covalente dativa. Temos então a molécula do SO2, o dióxido de enxofre. Seguinte, aquele mesmo caso, nós vamos pegar o átomo central e colocar os restantes do lado distribuídos. E aí o enxofre, ele é da família 6A junto com o oxigênio. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos lá desenhar aqui os 6 elétrons que ele tem na última camada e o oxigênio também. Vou até desenhar assim para ficar diferente. Pronto. E aí, eles precisam atingir o octeto como em todo caso, toda ligação. O que a gente vai fazer agora? Conseguir lá alcançar esse octeto. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons. O que a gente vai fazer? Vamos lá e vamos compartilhar esses elétrons que ele precisa aqui, ó. Um elétron compartilhado, outro elétron compartilhado, fechou, ficou com os 2 elétrons compartilhados.
Agora, esse enxofre, o oxigênio tá ok, adquiriu os 8, e o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também já atingiu o octeto. Mas olha só, tem alguma coisa estranha aí. E esse oxigênio, o que a gente vai fazer com ele? Ele ainda não atingiu o octeto, esses dois já estão ok. O que a gente vai fazer? Ah, tem como doar um elétron... Não inventa coisa na química. O que a gente vai fazer nesse caso é fazer um compartilhamento especial, digamos assim, que é justamente a formação de um par eletrônico vindo de um mesmo átomo. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse oxigênio, ele precisa atingir a regra do octeto, mas esses dois caras já estão estáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa dar esses elétrons para esse cara, só que não é por doação. O enxofre não é um metal, é um compartilhamento especial. É um compartilhar um par de elétrons inteirinho. Então, eu vou lá e compartilho. Eu indico dessa forma, ó. Eu indico que os dois aqui elétrons, um par de elétrons do enxofre, está indo aqui para o oxigênio. Eu indico com uma setinha. Na verdade, isso não vai se cair no Enem, porque o Enem é uma prova objetiva. Mas em vestibulares que tem prova discursiva, antigamente a gente apresentava dessa forma aqui, tá? Mas hoje em dia isso caiu em desuso e a gente mostra a fórmula dessa maneira mesmo, como se fosse uma ligação covalente simples, mas a gente já sabe que não é. Então, essa é uma ligação covalente dativa, somente porque a gente fez um compartilhamento de um par de elétrons, um compartilhamento especial aqui para esse cara atingir o octeto. Beleza, galera? Bom, essa foi a aula de ligação covalente. Fiquem ligados, porque na próxima nós vamos falar sobre momento dipolar, um assunto bastante importante, solubilidade, e vamos falar um pouquinho sobre a ligação metálica. Até lá!